Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo ao Véi Senin. Que bom tê-lo aqui. E vamos reagir hoje a um vídeo aqui do Gris Sensei, um canal muito bom. Acompanhei alguns vídeos aí do Gris e adorei. Falei, cara, vou reagir lá no canal e tudo. E hoje no vídeo vamos falar sobre Hashirama, criou todos os seus jutsus sozinho. Então vamos lá, vamos reagir aqui ao vídeo do Gris. Existe uma coisa sobre o Hashirama que quase ninguém para pra pensar. Todo mundo fala que ele era o deus Shinobi, mas afinal de contas, quem ensinou o estilo madeira para Hashirama Senju? E provavelmente ninguém Quem, ensinou cara? isso para ele. Quando você percebe isso, você entende que talvez o maior feito do Hashirama não tenha sido derrotar o Madara. O maior feito dele foi criar do zero um dos estilos de luta mais completos de toda a história Mokuton é Naruto. absurdo, Porque cara. pensa só Absurdo. comigo, se ninguém antes dele possuía o Mokuton, não existiam pergaminhos ou mestres, não existia um pai dizendo, faz desse jeito aqui, Hashirama. Não existia um tutorial, o Hashirama simplesmente nasceu com uma habilidade inédita e precisou descobrir sozinho tudo o que ela era capaz de fazer. E hoje, Cara, absurdo, cara. Absurdo, cara. Teve ninguém pra ensinar o cara é um gênio. Genenzada, eu quero analisar justamente isso. Como o primeiro Hokage Hashirama Senju foi desenvolvendo o estilo madeira e o aperfeiçoando. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Antes de tudo, vale lembrar uma coisa. O estilo Torna-se membro lá madeira do do canal do cara. Mokuton do Hashirama não era simplesmente uma Gekkei Genkai forte. Essa capacidade era basicamente um fenômeno da natureza. O Mokuton combina os elementos terra e água. Mas isso, por si só, não explica o que Hashirama fazia, porque o Yamato também possuía o Mokuton, o Danzo possuía as células do Hashirama, Obito, Madara, diversos experimentos do Orochimaru também conseguiram reproduzir parte desse poder. Isso significa que o segredo nunca foi apenas possuir o Mokuton, era a forma de como utilizar esse poder. E não é à toa que existe um detalhe curioso. Hashirama é o único personagem conhecido que despertou naturalmente o estilo madeira. Todos os outros conseguiram isso através das células de Hashirama. Hashirama saiu sendo clonado pra todo lado, né, cara? O cara é tão absurdo, o cara é tão poderoso, que até depois do cara ter ido de F, né? O pessoal continuou repassando as células do cara pra frente, cara. O cara é absurdo. Ou seja, o próprio Hashirama virou a referência genética para tentar recriar o Mokuton. E isso mostra o quanto essa habilidade era única. E agora vem a pergunta principal. Como alguém aprende uma habilidade que nunca existiu antes? Normalmente, um ninja aprende observando o outro, copiando o mestre, lendo pergaminhos, treinando com um professor. Mas o Hashirama não tinha nada disso. Ele era literalmente o primeiro. Mas calma, calma, calma. Existe uma possível exceção. Ashura Otsutsuki. No anime, podemos ver Ashura utilizando diversas técnicas do Mokuton. Ah, mas isso aí é filler! Genin, fique quieto, Genin. Eu particularmente também considero fillers como algo válido, desde que não contradiga o mangá. Então eu basicamente aceito que Ashura realmente possui uma habilidade semelhante à do Hashirama. Só que existe um problema. Nunca foi mostrado qualquer tipo de legado deixado de Ashura para Hashirama. E eu me refiro a pergaminhos ou discípulos. Não existe um clã específico. Cara, o Ashura era mais algo natural, cara. Ele não tinha questão de estudo e tudo mais. Eu acho que era muito mais questão natural. Mesmo assim, não ia ter como deixar nada pro Hashirama. Pô, vou estudar aqui como é que controla esse Mokuton aqui. Vou treinar essa habilidade aqui, vou desenvolver. O cara simplesmente é um gênio, cara. Desenvolveu na tora. Literalmente, na tora, lá ele. Realizado em Mokuton vindo diretamente do Ashura. Então, mesmo assumindo que Ashura realmente utilizava o Mokuton, o Hashirama continua sem ninguém para ensinar ele. E isso significa que praticamente todas as técnicas que conhecemos provavelmente nasceram através da tentativa e erro. E isso muda completamente a nossa visão Brabo. sobre o Hashirama, porque criar um jutsu é absurdamente mais difícil do que simplesmente aprendê-lo. Um exemplo perfeito disso é o Rasengan, com Minato e Boruto. Mas vamos pensar em alguns jutsus. Primeiro, os clones de madeira. Parece uma técnica relativamente simples, mas alguém precisou descobrir que era possível criar um clone utilizando madeira viva. E esses clones podem usar... E cara, não é simples não, tá? Porque esses clones eles são muito mais resistentes do que clones normais. Então, não era fácil não, cara. Muito difícil. Clone das sombras é um jogo difícil. técnicas e até enganar sensores. E quem descobriu isso?
Hashirama Senju. Depois vieram as construções. Em algum momento ele percebeu que podia moldar a madeira em qualquer formato. Casas, muros, pontes, prédios. E não é à toa que o próprio Hashirama participou diretamente da construção de Konoha utilizando o seu Mokuton. Depois disso, a criatividade começa a escalar Hashirama, minha casa, minha vida. Fez casa pra todo mundo. O homem é foda. ainda mais. Uma coisa é criar madeira. Outra completamente diferente é criar árvores gigantescas, florestas inteiras, raízes subterrâneas, galhos móveis, videiras, tudo isso exigia um controle absurdo sobre o próprio chakra. E talvez a técnica mais curiosa seja justamente uma das menos comentadas, a floresta florida. O Hashirama conseguia criar árvores gigantes que liberavam um pólen capaz de fazer qualquer pessoa desmaiar. Pense no nível de criatividade disso. Ele não criou apenas árvores, criou árvores com propriedades químicas específicas. É quase como se tivesse desenvolvido um veneno botânico. Além disso, existem as técnicas defensivas. O Hashirama conseguia erguer muralhas enormes de madeira capazes de resistir até mesmo a bombas biju. E isso não é pouca coisa. Estamos falando de explosões que devastam montanhas. E mesmo assim, as construções de madeira resistiam. Só que o auge desse poder possivelmente são as mãos gigantes. Ou melhor, as mãos de Buda, a verdadeira técnica do Mokuton, as verdadeiras 1000 mãos. Uma estátua Que é o jutsu mais absurdo que existe na obra. Olha o tamanho disso aqui, cara. Absurdo, cara. O nível de chakra que exige você invocar esse ser aqui. Cara, absurdo. Gedo Manzo já era alto, cara. Você ainda tem esse bicho aqui. É muito forte, é muito apelão, cara. Muito, muito apelão. gigantesca que consegue trocar golpes diretamente com o Susanoo perfeito revestindo a Kurama. É difícil até imaginar como alguém desenvolve uma técnica dessas. Isso não parece uma evolução natural, parece décadas refinando a mesma habilidade, sempre tentando criar algo maior. E em que momento o Hashirama tentou utilizar essa técnica pela primeira vez? Por qual motivo? Não sabemos. Os mistérios em volta do Mokuton e do próprio Hashirama são enormes. Existem outros detalhes que mostram como o Hashirama entendia profundamente o seu próprio poder. E tudo isso envolve em as bijus. Hoje todo mundo lembra que ele capturava bestas com cauda, quase como quem captura animais selvagens. Mas pouca gente presta atenção em como ele fazia isso. O Hashirama criou o dragão de madeira. Esse dragão era capaz de envolver uma biju e poderia absorver o seu chakra. Ou seja, o Hashirama descobriu que a sua madeira possuía propriedades naturais capazes de drenar energia. Isso E outra coisa, cara, o Hashirama era tão forte que ele saiu capturando a biju e dando pra cada nação. Aí uma pra tu, aí uma pra tu. Cara, você tem que ser muito poderoso. Cara, é muito foda. não envolve apenas força, estamos falando de descobrir propriedades completamente novas da própria Gekkei Genkai. Além disso, ele desenvolve outras técnicas, por exemplo, a técnica de Kakuan, entrando na sociedade com mãos trazendo felicidade. Isso até rimou e pareceu uma rima do Killer Bee, mas não, esse é o nome da técnica. A função desse jutsu é genial. Você pode não reconhecer o nome, mas lembra dele. Esse jutsu simplesmente força a biju a tirar um cochilo. Sim, o Hashirama pode colocar uma biju para dormir como se não fosse nada. Agora imagine quanto tempo isso deve ter levado. Nós vemos essas técnicas prontas, mas alguém precisou inventar cada uma delas. Será que o primeiro dragão de madeira funcionou? Será que a primeira tentativa de criar clones deu certo? Por que ele pensou em criar o Buda de madeira? São diversos mistérios envolvendo isso. Tudo certo, cara, que é o gênio, cara. O gênio é aquele cara, por exemplo, eu tinha um amigo, cara, Pedro Luco o nome dele, cara. Porra, era absurdo. Tudo que se dava pra ele era muito bom. Se tem uma pessoa que eu conheci que eu posso falar assim, esse cara tinha característica de ser gênio, era ele. Tocava violão, levava o violão pra ele, cara, pegava o violão, uma semana ele já tava tocando melhor do que quem tocava há anos, cara. Entendeu? Então, quando o cara é gênio, o cara faz naturalmente. E o Hashirama é o maior exemplo de gênio da obra. Então, provavelmente, a primeira vez que ele tentou fazer o dragão de madeira, ele acertou. Por quê? Porque ele é um gênio, cara. Isso, e simplesmente não sabemos a resposta. Inclusive, existem curiosidades interessantes espalhadas por aí sobre o Mokuton. Por exemplo, na edição brasileira do volume 32 da Panini, as técnicas do Mokuton aparecem sendo chamadas de Hijutsus do primeiro Hokage. Mas isso é um erro. As técnicas dele não são Hijutsu, nem no mangá, nem nos databooks. E isso é importante de esclarecer porque Hijutsu geralmente são técnicas transmitidas entre gerações. Só que, em relação
ao Mokuton, não existe indicação disso. Muito pelo contrário. Tudo leva a acreditar que essas técnicas nasceram com o próprio Hashirama. Ele é basicamente uma aberração da natureza. As pessoas tentaram copiar suas células, mas ninguém conseguiu copiar a sua genialidade. Porque afinal de contas, o verdadeiro poder do Hashirama nunca foi possuir o Mokuton, e sim usar ele como qualquer outra pessoa jamais conseguiria. O Hashirama recebeu uma habilidade que ninguém entendia. Sem professor, pergaminhos ou tradição, transformou isso em um dos estilos de luta mais completos do mundo shinobi. Criou técnicas defensivas, ofensivas, técnicas de captura, técnicas de suporte, engenharia, contenção de bijus, clones, absorção de chakra, tudo basicamente do zero. Mas eu quero saber de vocês, Genizada. Como vocês acham que o Hashirama criou todas essas técnicas? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Eu te espero. Cara, vídeo muito bom do Gris, cara. Vai lá, se inscreve no canal do cara. O conteúdo dele é muito bom. O Gris só ter 4,77 mil inscritos é loucura. O conteúdo dele é muito bom, cara. Muito, muito bom. Deixa eu ver quanto tempo o Gris aqui produz conteúdo, cara. Os mais antigos aqui. O Gris tem 1 ano produzindo conteúdo. Ah, mas ele tá focado mesmo há 1 mês, né? Então tá no caminho certo mesmo. Mas o conteúdo é muito bom. Parabéns, Gris. Vídeo muito bom. E aí, pessoal, o que vocês acham? Quem é o ninja mais forte da obra? Na minha opinião, já dei pra vocês. O ninja mais forte constantemente é o Hashirama. O maior pico de poder da obra, ele é do Naruto. Mas o ninja mais forte durante toda a obra é o Hashirama. Então é isso. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. E é nóis.